Meu nome é Júnior Freire, eu sou médico e eu vou falar para vocês de maneira resumida sobre bronquiectasia. Partindo do conceito que bronquiectasia trata-se de uma dilatação anormal e permanente dos brônquios, distribuição tanto focal como difusa. Fisiopatologicamente, como é que se dá essa dilatação anormal dos brônquios? Essa dilatação ela se dá a partir de um processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele se dá na parede brônquica. Quando existe uma destruição, um processo inflamatório recorrente, sempre ela volta, esse paciente volta a ter um processo inflamatório da parede brônquica, e quando ele tem esse processo inflamatório de parede brônquica, de maneira intensa, ele começa a destruir a estrutura da parede brônquica. A partir dessa destruição da estrutura da parede brônquica, ele começa a formar um tecido fibroso, E esse tecido fibroso faça com que haja essa dilatação da anormal e permanente. Essa dilatação que é uma dilatação anormal e permanente da parede brônquica dos brônquios. Ela pode existe dois tipos, Existe aquele tipo que é gerado por um processo inflamatório recorrente e existe uma exceção, que são os pacientes que têm deficiência de alfa-1 antitripsina, que não é gerado por um processo inflamatório recorrente, e existe aquele paciente que faz a inalação de gases tóxicos. A inalação de gases tóxicos pode levar a uma bronquiectasia. As manifestações clínicas. A manifestação clínica mais comum, geralmente esse paciente tem uma tosse constante, Essa tosse constante com expectoração purulenta. Esse paciente tem uma tosse, você vai observar que esse paciente tem como manifestação clínica, geralmente ele chega e ele informa o paciente, doutor, eu tô com uma tosse constante e essa tosse tem uma expectoração purulenta. Alguns casos, esse paciente também tem um processo chamado hemoptíase. O diagnóstico. Quando a gente está falando de bronquiectasia, a gente pode fazer uma radiografia com padrões sugestivos de bronquiectasia, mas não é padrão ouro. O padrão ouro de diagnóstico de bronquiectasia se dá por uma tomografia computadorizada de alta resolução. Então, sempre que você suspeitar de bronquiectasia, o paciente você está suspeitando de uma dilatação anormal dos brônquios, que pode ser tanto difusa como focal, você já vai pedir uma tomografia computadorizada, porque esse é o padrão ouro, certo? O que é que a gente vai acontecer também? Existe o exame de broncoscopia. Esse exame de broncoscopia a gente pode solicitar, mas a gente vai levar em consideração que a gente vai pedir uma broncoscopia no paciente que tem uma bronquiectasia focal, porque a gente vai pedir uma broncoscopia para eliminar a suspeita de obstrução de vias aéreas, certo? Então, para eliminar a suspeita de obstrução de vias aéreas, a gente pode pedir uma broncoscopia, As exacerbações a gente pode tratar, esse deve ser tratado com antibiótico terapia, de 7 a 14 dias, uma quinolona respiratória. Os germes mais associados, geralmente, os germes que mais provocam a bronquiectasia são a Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa e Streptococcus pneumonia, Principalmente o Streptococcus pneumonia, que também é o mais comum na pneumonia. E o antibiótico profilático. Existe, não é protocolado o antibiótico profilático, porém existe uma exceção. A exceção é todo paciente que tenha casos de exacerbação 3 ou 4 vezes ao ano. Então, se esse paciente tem exacerbação recorrente 3 a 4 vezes, a gente pode fazer uma antibiótico terapia profilático. Nesse caso, a gente usa um macrólido, pode ser uma azitromicina, levando em consideração que o macrólido ele pode criar uma resistência para uma Pseudomonas aeruginosa, E aí o que acontece também existe um procedimento cirúrgico, quando existe uma doença localizada, quando a gente tem uma bronquiectasia local, a gente tem um procedimento cirúrgico chamado cirurgia de ressecção do segmento acometido. Quando esse paciente tem
uma bronquiectasia local, né? E essa bronquiectasia local, mesmo com tratamento medicamentoso, a gente não consegue melhora nos sintomas desse paciente, esse paciente pode ser submetido a uma cirurgia de ressecção de segmento acometido, né? E quando a gente pode fazer em paciente, aí já é um paciente bem debilitado, quando a gente não consegue fazer não consegue ter uma melhora na sintomatologia a partir do tratamento medicamentoso, a gente pode fazer um transplante pulmonar, quando esse paciente tem uma bronquiectasia de maneira difusa e não consegue ter uma melhora nos sintomas com o tratamento medicamentoso. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco dessas informações, foi muito resumido em relação à bronquiectasia, né? E não esqueça de curtir a minha página, tá certo? Muito obrigado.